Boa tarde a todos. Com grande honra, o Instituto dos Magistrados do Brasil recebe hoje o professor Dr. Sidney Guerra. A apresentação do professor Sidney Guerra, se fôssemos aqui ler o currículo dele, desembargador Najib, eu acho que já gastaríamos a hora que nós temos para a apresentação. Isso. É pós-doutor, doutor em Direito, autor de diversos livros e um dos maiores especialistas, né, no Brasil e no mundo em Direito Internacional Público. O tema que nos trouxe aqui para a apresentação, a importância do controle de convencionalidade pelo Poder Judiciário brasileiro para a efetividade dos direitos humanos, é um assunto de suma importância para o direito atual. O professor Sidney Guerra, além da seu vasto conhecimento e contribuição doutrinária, ainda, na atualidade, preside a Comissão de Direitos Humanos da OAB. Então, ele detém um conhecimento não só teórico, como prático, desse enfrentamento atual. Dando início aos trabalhos, eu passo a palavra ao Osvaldo Najib para a introdução da matéria, depois iniciaremos a apresentação do professor Sidney Guerra. Professor Najib, a quem eu cumprimento em seu nome a todos presentes. É uma honra para a gente. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Receber o professor Sidney Guerra é uma honra. Como disse o doutor Vladimir, ele tem todos os títulos, é um especialista na matéria, tem uma agenda concorridíssima e agradecemos penhoradamente ele ter aqui comparecido. Eu prometi ao doutor Vladimir que não vou falar sobre audiência de custódia, que eu estava doido para fazer essa pergunta, porque eu não sei qual é a opinião predominante do professor Sidney Guerra, mas a questão da audiência de custódia hoje virou uma questão ideológica, sem sentido algum. E, inclusive, quem criou a audiência de custódia não foi a Constituição, foi a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Nem vou falar também, eu prometi, que não vou perguntar sobre o depositário infiel, que está no texto da Constituição, mas a Convenção afastou a prisão do depositário infiel. Enfim, já falei demais, estamos ansiosos, vou passar a palavra para o professor Sidney Guerra. Muito boa tarde a todos e todas. Inicialmente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui com esse grupo de juristas tão importantes. Prazer muito grande rever o professor Najib depois de tantos anos. Professor Najib que foi e continua a ser uma grande referência para todos nós e particularmente para mim. Eu que acompanhei os estudos do professor Najib desde muito jovem. Na época de faculdade, o professor Najib já era uma grande referência no direito. Então, uma grande alegria, uma grande honra estar aqui com o professor Najib. Cumprimentar o professor Vladimir Hungria, querido magistrado, né, com quem eu tive a oportunidade de dialogar um pouco junto ao programa de pós-graduação em Direito, lá na Universidade Cândido Mendes. E estou muito feliz, professor, por estar aqui, ainda que virtualmente. Espero que essa seja a primeira de muitas conversas que nós vamos ter. Bom, eu me atrasei um pouco, né? Eu havia comentado com o professor Vladimir. Eu estou aqui ainda na Faculdade Nacional de Direito da UFRJ. Começou uma defesa de tese de doutorado hoje às 13, acabou agora, nesse momento. Eu ainda estou tentando aqui, mais ou menos, me adaptar aqui no computador, porque essas coisas acontecem na hora que a gente vai falar, né? Eu estava aqui no meu MacBook e na hora que eu ia entrar para falar, o som sumiu. E aí eu peguei aqui o computador da minha
assistente, eu estou no computador dela agora. Por sorte, ela ia fazer a apresentação do slide para mim, Vladimir, e eu entrei aqui para não ficar ao furo, né? Então, eu vou tentar agora ver se eu consigo compartilhar aqui para a gente começar, então, esse nosso bate-papo. Então, vamos lá, vamos começar, então. Então, peço desculpas aí mais uma vez por conta do transtorno aí nessa parte tecnológica, né? Me atrapalhei um pouco por conta dos motivos que eu já coloquei para os senhores e para as senhoras. Bom, a nossa conversa hoje envolve um pouco, né, esse tema que, embora não seja novidade, ele ainda tem sido utilizado de uma forma muito limitada, penso eu, aqui no Brasil. E outro dia, até conversando com o professor Vladimir a respeito disso, eu chamava a atenção de que nós temos tido, é verdade, uma evolução nesse campo temático, com uma participação mais efetiva também por parte do Poder Judiciário, mas talvez isso não tenha acontecido da forma com que nós desejamos que aconteça, também por culpa nossa, dos advogados e advogadas. E eu digo isso porque isso envolve uma limitação do próprio conhecimento do Instituto e do que é o direito internacional e, particularmente, do direito internacional dos direitos humanos. Então, na medida em que nós temos hoje advogados, advogadas, que também utilizam com mais frequência o direito internacional, isso vai acabar repercutindo também numa atuação mais proativa, coloquemos assim, dos magistrados e magistradas em relação ao controle de convencionalidade. Então, a nossa conversa hoje envolve um pouco disso, né? Qual é a importância, então, do controle de convencionalidade naquilo que corresponde à atuação do Poder Judiciário para a efetividade dos direitos humanos. Então, conforme eu mencionei há pouco, o direito internacional, infelizmente, ainda se apresenta como um campo não muito prestigiado na formação do profissional do direito. É bem verdade que isso tem modificado nos últimos anos, e a minha geração de internacionalistas acabou também sendo grande responsável por isso, levando em consideração as mudanças que foram produzidas no Brasil e no mundo. E eu digo isso, professor Najib, porque na época que eu fazia a minha faculdade de Direito, e o professor Najib naturalmente vivenciou também essa realidade, o principal ramo do direito era o direito civil. Então, direito civil, que é uma disciplina que se apresenta do primeiro ao último período da faculdade, né? E, naturalmente, é importante porque trabalha com obrigações, direitos reais, casamentos, sucessões, enfim. E aí havia uma necessidade muito grande de aprender o direito civil. E aí tem um detalhe muito curioso, Vladimir, que a minha primeira pós-graduação lato sensu foi, curiosamente, em direito civil, porque havia uma necessidade exatamente de você ter uma compreensão do que era o direito civil, em razão exatamente das diversas relações estabelecidas na nossa vida cotidiana. E aí é importante também você situar o momento, né, histórico e político que nós estávamos inseridos. Nós estávamos ali, eu comecei minha faculdade de Direito ainda no período da ditadura civil-militar, portanto, havia uma limitação muito grande em relação às questões que envolviam e envolvem o estudo do direito público. E logo depois, a partir da constitucionalização em 1988, a Constituição de 1988, nós passamos a ter uma valorização do estudo do direito público. Então, ali naquele dado momento, me recordo bem, eu jovem, né, nessa transição do direito constitucional, matérias que até então se apresentavam como uma grande novidade, né, da constitucionalização do direito civil,
repercutir exatamente a mudança de paradigma que se estabeleceu naquele dado momento. E logo depois, principalmente no curso da década de 90, nós começamos a ter também uma mudança bastante robusta a partir daquilo que se apresentou não apenas no plano internacional, como repercutiu no plano doméstico, e, consequentemente, uma valorização do direito internacional. Então, nós tivemos aí uma mudança bastante significativa, uma mudança do sistema internacional, com a queda do Muro de Berlim, no final da década de 1980, final da década de 80, no ano de 89, a própria dissolução da extinta União Soviética, né, em 1991, e, nesse sentido, o direito internacional começa a ter um crescimento maior e, consequentemente, passamos a ter uma valorização do estudo do direito internacional, não só no sistema internacional, por óbvio, como também no Brasil. E foi exatamente nesse caminhar que eu acabei também me direcionando para o estudo do direito internacional. E aí, aquela parte que se apresentava mais como o núcleo duro do direito internacional, que era o direito do mar, o direito diplomático, tratados internacionais, nós passamos a ter também uma compreensão mais alargada do estudo do direito internacional, com o surgimento de especialidades próprias do direito internacional. E aí nós vamos perceber que esse foi um caminho também que percorreu a proteção dos direitos humanos no plano internacional. Então, conforme nós vamos apresentar daqui a pouco, esse movimento de internacionalização de direitos segue um pouco também essa dinâmica que se apresenta a partir, volto a dizer, da Constituição de 1988 e todos os desdobramentos que puderam ser observados no sistema internacional, refletindo no plano doméstico e, particularmente aqui no Brasil, no curso da década de 90. Isso vai ser importante porque nós vamos perceber, inclusive, e aí, muito particularmente, trazendo um pouco desse olhar aí do sistema interamericano que nós estamos inseridos, de como isso repercutiu também no florescimento desse estudo no plano interno. Então, isso vai se dar exatamente no curso dessa década de 90 e que vai se estender, naturalmente, para os dias atuais. Porém, de uma forma muito tímida, eu dizia há pouco. E eu pretendo trazer um pouco desses aspectos também nessa conversa de hoje. Então, hoje, o direito internacional ele passa a ter especialidades próprias. E uma delas corresponde exatamente ao direito internacional dos direitos humanos. Então, nós temos órgãos próprios, nós temos uma normativa jurídica própria, que é inaugurada a partir de 1945 com a Carta de São Francisco, portanto, completou agora 80 anos, e com toda a produção normativa que se estabeleceu no plano internacional, especialmente a partir do ano de 1948, com a Declaração Universal de Direitos Humanos. Então, hoje nós temos uma discussão que envolve a proteção desses direitos, não apenas no plano internacional, como no plano doméstico. Bom, e aí, nesse sistema internacional, eu vou avançar mais nesses slides, até por conta do horário, nós vamos perceber exatamente que nós temos essa discussão no plano global, portanto, o sistema global de proteção dos direitos humanos, que é o sistema das Nações Unidas, e nós temos os sistemas regionais. Esse sistema de proteção dos direitos humanos no plano internacional, ele pode ser apresentado levando em consideração 3 fases. A fase legislativa, que corresponde exatamente à construção normativa desse arcabouço jurídico normativo, né, internacional.
como eu já disse, sendo criado a partir de 1945, com a Carta da ONU, a Declaração Universal, os Pactos de Direitos Civis, Políticos, Econômicos, Sociais, Culturais, de 1966, toda a produção normativa, não apenas no plano geral, mas também naquilo que corresponde à própria especialidade que se apresenta no plano internacional. Nós temos aquilo que se chama de fase de promoção, né? E a fase de proteção. Então, em linhas gerais, nós podemos apresentar esse direito internacional de direitos humanos, levando em consideração também essa abordagem em momentos, em fases. E aí, aquilo que nos interessa um pouco mais nessa conversa é trazer alguns elementos dos sistemas regionais, particularmente do sistema interamericano, do qual o Brasil, naturalmente, faz parte. Por que que o sistema interamericano ele se apresenta de uma forma mais vigorosa? Bom, primeiro, porque nós vamos levar em consideração que no plano global, no plano das Nações Unidas, nós não temos, por exemplo, um Tribunal Internacional de Direitos Humanos. Nós não temos um Tribunal Internacional de Direitos Humanos. Nós temos tribunais internacionais que atuam em vários campos, mas em matéria de direitos humanos nós não temos. Isso acontece nos sistemas regionais. Os sistemas regionais, nós temos aí tribunais internacionais que estão naturalmente fora dos limites do Estado Nacional e que poderão indicar, como nós veremos aqui um pouco, a condenação do Estado. Esse é o grande aspecto quando nós pensamos em proteção internacional dos direitos humanos. Porque antes da existência desse sistema, a pessoa que sofria uma violação de direitos humanos poderia percorrer as instâncias devidas e previstas no próprio Estado. E a grande questão que nós estamos aqui tratando, professor Najib, corresponde exatamente a esse aspecto de que, em algumas circunstâncias, o próprio Estado apresenta-se como o violador de direitos humanos. E aí, se nós não temos os mecanismos postos no sistema internacional, não há qualquer possibilidade de requerer uma possível reparação de um direito que esteja contemplado não apenas no plano interno, na Constituição, mas também nos tratados internacionais dos quais o Estado ele se apresenta como parte. Então, esse é um aspecto importante que se apresenta nos sistemas regionais. E um outro traço que eu também penso que é interessante é que nós identificamos exatamente os traços, né, históricos e culturais que acabam também por favorecer bastante a esse processo que envolve a proteção dos direitos inerentes à pessoa humana. Bom, e aí, nesse caso, antes de eu apresentar aqui os órgãos de proteção dos sistemas, do sistema interamericano, eu preciso dizer que nós temos, no plano regional, eu vou voltar só o slide aqui rapidamente, para depois falar desse sistema. Nós temos aí o sistema europeu, o sistema africano e o sistema interamericano. O sistema americano, ele que nós estamos inseridos, ele é o mais antigo, porque ele surge em 1948. O sistema europeu em 1950 e o sistema africano em 1993, sendo certo que o europeu e o americano eles vão levar em consideração principalmente os aspectos voltados aos direitos civis, políticos, sociais, econômicos, portanto, os direitos de primeira e segunda geração, de acordo com aquilo que foi estabelecido na Declaração Universal e nos pactos de 1966, e
o sistema africano, um pouco mais recente, ele vai levar em consideração principalmente aqueles direitos chamados de terceira dimensão, portanto, os direitos de solidariedade. E por que isso? Exatamente em razão dos recursos, né, naturais, do vilipêndio em relação aos povos, né? E aí você leva em consideração os aspectos da autodeterminação dos povos, a questão do meio ambiente, a questão da paz, que foram direitos, e são direitos muito caros para todos, é verdade, mas dentro desse modelo de construção do sistema africano, eles acabaram por priorizar exatamente pelo histórico, né, vivenciado por aqueles povos, por aquelas pessoas inseridas no continente africano. Bom, então, no sistema americano, esse sistema americano que nós estamos inseridos, nós vamos identificar aí 3 documentos principais, né? A Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem, que é exatamente o documento que dá origem, né, de 1948, a Carta da OEA e a Convenção Americana de Direitos Humanos. Esse é um detalhe interessante, porque o que nós vamos perceber, em função disso, é que nós passamos a ter 2 órgãos de proteção dos direitos humanos no sistema interamericano. Tá? Então, a OEA ela contempla vários órgãos, e um dos órgãos que fazem parte exatamente dessa estrutura da OEA é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E, além desse sistema, nós temos, como nós vamos apresentar na sequência, um órgão que tem uma natureza jurisdicional, que é a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Portanto, nós temos 2 órgãos que irão atuar em matéria de direitos humanos no sistema interamericano: a Comissão e a Corte. Não, ainda estou aqui. A Comissão e a Corte. Bom, normalmente as pessoas acabam fazendo uma grande confusão das atribuições que são confiadas à Comissão e também à Corte. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que a Comissão ela não tem uma natureza jurisdicional. A Comissão ela funciona em Washington. A Corte, sim. A Corte ela funciona como um tribunal. E ela está situada na cidade de São José, na Costa Rica. Em algumas circunstâncias, a Comissão, eu vou colocar entre aspas, apenas a título ilustrativo, ela funciona como se fosse, não é, claro, mas ela funciona como se fosse um juízo de admissibilidade, entre aspas, ou até um Ministério Público, porque, diferentemente daquilo que acontece lá no sistema europeu, em que o indivíduo ele pode propor diretamente uma ação no tribunal, no sistema interamericano isso não é possível. Então, para que uma demanda venha a ser submetida ao crivo da Corte, isso tem que ser proposto pelo Estado ou pela Comissão. Então, no primeiro momento, a Comissão ela recebe reclamações, denúncias de possíveis violações de direitos que tenham sido praticados em um determinado Estado, que é parte do tratado internacional. Então, a Comissão ela tem como principal atribuição a defesa dos direitos humanos. E ela atua principalmente nesses casos que nós estamos identificando aí, na preparação de relatórios, estudos, recomendações e, naturalmente, verifica se é pertinente ou não aquela circunstância que poderá trazer
um possível ajuizamento junto à Corte Interamericana. Além disso, a Comissão Interamericana ela atua em várias outras frentes. Eu não vou fazer a leitura aqui agora desse slide, mas nós podemos identificar, desde logo, que, diante de uma violação que tenha sido praticada no âmbito de um determinado Estado nacional e que as providências não foram devidamente apreciadas, que essa matéria será analisada pela Comissão Interamericana. Então, o Estado que está sendo acusado de uma violação de um direito, do descumprimento daquilo que foi pactuado por ele, Estado, no sistema interamericano, ele será chamado para apresentar as suas razões. E, muitas das vezes, o Estado, a partir das recomendações que são formuladas no âmbito da comissão, ele acaba por acatar essas recomendações e aí a matéria se resolve no âmbito da comissão. Ou seja, não é o caso de submeter a uma apreciação junto à Corte. Isso vai acontecer quando, claro, o Estado não adota as medidas necessárias. Então, aqui nós vamos observar em que circunstâncias, então, nós podemos ter um encaminhamento junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, qualquer pessoa ou entidade não governamental poderá apresentar petições junto à comissão com denúncias ou queixas por possíveis violações de direitos humanos, direitos que estão previstos na Convenção e que o Estado ele é parte. Então, vejam que a comissão ela vai ter esse papel importante. Conforme eu mencionei há pouco, não há a possibilidade de que uma matéria seja diretamente submetida ao crivo da Corte. E em que circunstância alguém poderá submeter uma denúncia à comissão? Por ações ou omissões praticadas pelo Estado. Tá? Então, conforme eu mencionei anteriormente, o sistema internacional ele é importante exatamente por conta disso, porque nós podemos ter atos comissivos ou omissivos praticados por agentes do Estado. E, normalmente, nós pensamos aí de ações que poderão ser submetidas ao crivo do sistema, que envolvem apenas agentes do Executivo. Normalmente, nós associamos essas atividades. E, normalmente, é o que acontece, mas não apenas. Né? Ações que envolvam, por exemplo, agentes de segurança pública, policiais, fiscais, exatamente porque envolve o exercício da atividade de polícia administrativa, mas esses atos omissivos e comissivos alcançam todos os agentes do Estado. O primeiro caso, inclusive, que é paradigmático também no sistema interamericano, e não apenas para o Brasil, mas que foi a primeira condenação do Estado brasileiro, envolveu também a própria inércia do Poder Judiciário, naquele caso do Damião Ximenes Lopes. Então, todos esses aspectos que envolvem uma, volto a dizer, ou omissão do Estado e que traga ali uma violação de um direito, estará suscetível aí à apreciação nesse sistema interamericano. Então, existem alguns requisitos para que nós possamos ter a submissão dessa matéria no sistema interamericano, portanto, que haja o nome, nacionalidade, profissão, domicílio, assinatura, relação de fato, situação que se denuncia, especificando o lugar e a data, o peticionário, enfim, esses aspectos que estão previstos lá na própria Convenção americana.
E existem outros requisitos também, e, obviamente, que aí não são rígidos, né? Que, por exemplo, que haja sido interposto, esgotados requisitos na jurisdição interna. Então, esse é um aspecto importante, porém, em algumas circunstâncias, admite-se até quando, por exemplo, como nesse caso que eu mencionei, pela própria inércia, né, ou letargia do próprio Poder Judiciário, que seja submetida à apreciação no sistema interamericano. Bom, avançando um pouco mais, e até por conta do tempo, aí sim, nós temos a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Aqui nós estamos diante de um tribunal internacional de direitos humanos, que opera naturalmente dentro dos limites relacionados ao número de estados que são parte do tratado internacional. Então, aqui nós vamos identificar uma atuação tanto no plano contencioso, como também no plano consultivo. Então, a Corte Interamericana ela atua tanto na verificação dos casos que são submetidos ao seu crivo, né? Portanto, de maneira contenciosa, que poderá levar, inclusive, à condenação do Estado, como é o caso do Brasil. Eu, nos slides, logo à frente, eu vou projetar os casos, né, que envolveram aí o Brasil e, naturalmente, culminaram na condenação do Estado brasileiro. E aqui nós vamos perceber em que medida a Corte poderá atuar, tanto na aplicação de medidas provisionais, como também na manifestação das sentenças e também naquilo que toca à supervisão do cumprimento de sentenças emitidas pela Corte. Então, a Corte ela tem uma atuação no plano do contencioso e também no plano consultivo. As opiniões consultivas da Corte, elas também são muito importantes, né? Não apenas naquilo que corresponde ao direcionamento que precisa ser observado por parte dos Estados, mas também até numa consolidação, muitas das vezes, de alguns pontos que ainda estão em aberto em um determinado Estado nacional, ou até mesmo direcionando a novas interpretações. Então, por exemplo, nós podemos registrar algumas opiniões consultivas da Corte relacionadas, por exemplo, às questões voltadas ao meio ambiente e mudanças climáticas, como é o caso da opinião consultiva 23 e agora, mais recentemente, desse ano de 2025, a 32, que dispõe exatamente sobre essas matérias e que vão influenciar diretamente no processo também de tomada de decisão política e jurídica, portanto, por parte dos magistrados do Poder Judiciário doméstico em relação a essa matéria. Bom, um outro aspecto importante, me parece, é lembrar que essas decisões da Corte, elas são imperativas, exigíveis dentro do território dos países que ratificaram a Convenção Americana, né? Então, existe também uma confusão muito grande, às vezes, quando as pessoas falam o Estado é signatário. O signatário é quem assina. Então, nós precisamos lembrar exatamente que os tratados internacionais dos quais o Estado é signatário, eles precisam também ser ratificados. Portanto, o tratado que o Estado é parte, né? E aí essas decisões da Corte, elas são imperativas e nós vamos identificar aí alguns aspectos que poderão alcançar uma manifestação da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, restituição na íntegra, eliminando todos os efeitos da violação, levando-se à reparação do dano emergente do lucro cessante,
cessação do ilícito, satisfação, entendida aí como um conjunto de medidas capazes de fornecer fórmulas extremamente flexíveis de reparação, a serem escolhidas em fase de casos concretos, no caso aí pelo juiz internacional, a indenização e garantias de não repetição. Então, nós observamos, né, alguns efeitos importantes das decisões da Corte. Pois bem, aí nós temos um pouco desse aspecto que envolve o controle de convencionalidade. Esse é um momento importante também, porque alguns anos atrás falava-se apenas no controle de constitucionalidade, né? Nós precisamos ter a observância das leis e de todos os atos administrativos que são produzidos, que guardem uma relação com a previsão constitucional. É verdade. Mas hoje, em função exatamente dessa grande diligência que se apresenta no plano internacional, nós precisamos ter também uma relação com os tratados internacionais de direitos humanos. Então, o controle de convencionalidade. Portanto, nós vamos observar exatamente essa sindicância de compatibilidade das normas jurídicas internas e também aquelas que se apresentam no plano internacional. Por isso que eu chamo a atenção aí exatamente que, no caso da Corte Interamericana, nós precisamos observar que o direito doméstico ele deve guardar uma relação com aquilo que se apresenta no plano internacional. E aí hoje nós temos exatamente que verificar o aspecto normativo que se apresenta no direito interno com aquilo que se apresenta no plano internacional, onde se estabelece verdadeiramente não apenas aquilo que se falava de um bloco de constitucionalidade, mas um bloco de convencionalidade. E aí o precedente da Corte, né, se apresenta em 2001, nesse caso do Barrios Altos versus Peru. Bom, também é importante que a convencionalidade seja observada no plano interno. E aí um detalhe importante é que todos os poderes políticos da República e, portanto, seus agentes, eles precisam agir não apenas com aquilo que está previsto na Constituição, mas também nos tratados internacionais de direitos humanos. Então, a convencionalidade que nós destacamos aqui como sendo necessária e importante e que precisa ser realizada pelos magistrados do Brasil, também precisa ser realizada por parte dos tomadores de decisões no âmbito do executivo, na produção do legislativo. Portanto, todos devem, a atuação de um delegado de polícia, de um promotor de justiça, enfim, todos, absolutamente todos, devem observar aquilo que está prescrito nas convenções internacionais de direitos humanos, né? Então, se essa realidade deve estar presente, é importante, naturalmente, que o Poder Judiciário, como tem sido observado, não apenas pelo alargamento, e por isso que eu fiz breves considerações na minha fala inaugural sobre o momento de transição do direito civil para o direito público, que eu falo aí, o direito constitucional, o direito administrativo, principalmente, para o direito internacional, de como que isso tem repercutido também numa atuação prática que envolve a atuação dos magistrados no Brasil. Bom, conforme eu havia alertado no início da fala, a década de 90 foi importante exatamente por conta de toda essa mudança que se estabeleceu com a constitucionalização em 1988 e depois também pelas mudanças produzidas no plano internacional, como eu bem salientei.
nunca é demais registrar, né, que a questão dos direitos humanos ela está presente na Constituição de 1988, não apenas no título 2, que versa sobre os direitos e garantias fundamentais, mas, inclusive, como um princípio fundamental. Nós temos ali no artigo 1º a questão que envolve a dignidade da pessoa humana, mas devo também alertar, mais uma vez, que o artigo 4º, que trata dos princípios que regem a República Federativa do Brasil no plano internacional, dispõe especificamente da prevalência dos direitos humanos. E, nesse sentido, vejam, nós tivemos a promulgação da Convenção Americana de Direitos Humanos, em 1992. Depois, nós tivemos o reconhecimento da competência da Corte Interamericana e, mais à frente, a declaração da competência obrigatória da Corte Interamericana. Então, vejam que o Brasil, seguindo exatamente toda essa mudança que se apresenta no plano internacional, percebe essa mudança, essa importante mudança, né, que foi contemplada no texto constitucional e em documentos internacionais, e aí o desdobramento natural é de que começam a haver também casos, né, que são submetidos ao sistema interamericano de proteção dos direitos humanos. Aqui eu listo casos, né, que envolveram a condenação do Brasil, o primeiro deles, como já mencionado, Damião Ximenes Lopes, caso Escher, Guerrilha do Araguaia, trabalhadores da Fazenda Brasil Verde, Nova Brasília, Herzog e tantos outros, né? Existe um aspecto muito interessante, porque na página da Corte Interamericana de Direitos Humanos, se nós abrirmos a página, nós vamos ver exatamente a possibilidade de fazer a verificação dos casos contenciosos, das opiniões consultivas e fazer a busca refinada pelos países. Bom, aqui, rapidamente, um traço evolutivo de como isso vem também repercutindo na atuação do judiciário brasileiro. Então, vejam que de 98 a 2004 não havia nenhuma jurisprudência com menção expressa à Corte Interamericana. A partir de 2008, nós começamos a ter decisões, né, no STF que versam sobre habeas corpus, ADI, ação de descumprimento de preceito fundamental, e aí nós vamos perceber exatamente uma mudança, né, que se inicia nessa compreensão. Inclusive, aí está já equivocado, né, o princípio do pro homine. Assim era contemplado no primeiro momento, mas hoje a jurisprudência da Corte e, naturalmente, daquilo que se apresenta no Brasil por uma questão de gênero, apresenta como princípio pró persona. Então, por favor, desconsiderem esse erro da forma com que era contemplado no passado. Então, era ignorado, né, pelo Supremo, e aí nós vamos perceber que isso começa a modificar, e hoje nós encontramos decisões que são produzidas nos tribunais superiores e também nos tribunais de justiça, portanto, dos estados membros da federação, os juízes que, sensíveis a essas questões que envolvem a proteção dos direitos humanos e a evolução do direito internacional, têm, a exemplo do meu querido Vladimir Hungria, né, que é um magistrado, como tantos, que também se propuseram a dar sequência aos seus estudos em nível de mestrado, doutorado, participando de colóquios, eventos, enfim, tem aplicado o controle de convencionalidade nas suas decisões. Volto a dizer,
decisões nos tribunais superiores, nos tribunais de justiça e também para os juízes de primeira instância. Então, aqui nós temos alguns aspectos, né? Como, por exemplo, da favela Nova Brasília, DPF 635, questões que ensejaram a condenação também do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos, naquilo que envolveu a morte, violência sexual em operações policiais e várias outras circunstâncias que já puderam ser naturalmente apreciados pelo Poder Judiciário. Eu, professor Najib, vou parar por aqui, em respeito ao horário que o senhor me franqueou, e me coloco aqui à disposição de todos e todas, sem querer, naturalmente, cansá-los por demais nessa minha fala, e agradecer muitíssimo, mais uma vez, por essa oportunidade. Não, que isso. Ó, queremos agradecer, mas queremos que você marque na sua concorrida agenda uma segunda-feira, no ano que vem, a partir de fevereiro ou março, para você falar sobre os casos da Corte Interamericana que tiveram grande repercussão para os demais países. Inclusive o caso Ximenes, que foi um horror, né? Foi um horror. Então, eu agradeço muito, mas eu vou passar a palavra para o desembargador Antônio Carlos para ele fazer as nossas saudações. Muito obrigado. Com a palavra, desembargador Antônio Carlos. Muito obrigado, senhor presidente. Meus parabéns ao expositor, doutor Sidney. Eu não tive a oportunidade de cumprimentar o Vladimir, o que eu faço agora, viu? Mas ouvi com toda atenção o professor e notei no fundo da sua exposição, notei um pouco de desânimo com o direito internacional. Se partirmos da ONU, a ONU, no outro dia mesmo, foi alvo de determinadas críticas que tem história, porque a Liga das Nações, que antecedeu a ONU, ela foi o seu final foi previsto por Haile Selassie, o etíope, que era um grande homem, uma pessoa admirada. E depois de Ruanda, o caso de Ruanda, e ali está o direito humano na sua acepção mais larga possível, porque a tribo Tutsi foi exterminada e a ONU, na ocasião, segundo se depreende dos documentos, a ONU se encolheu, se intimidou diante daquele fato, onde morreram mais de 800 pessoas e tal, uma coisa terrível. Mas o fato é que, como é que nós vamos internalizar o que já está na beira do abismo? Porque aqui fala-se muito do Pacto de São José e tal, não há sombra de dúvida, e a Constituição inclui na sua hierarquia legislativa o pacto internalizado, o pacto ratificado, assinado e ratificado, porque não adianta só assinar, que é uma grande nação, um grande país, poderosíssimo, que assina, mas não ratifica. Todo mundo sabe disso, porque eles não querem se comprometer com julgamentos externos. Diante dessas colocações um pouco ensimesmadas, um pouco tímidas, um pouco amedrontadas, eu queria que o professor me dissesse
Será que eu estou errado na percepção, professor? Professor Najib, posso responder então aqui? Claro, faz favor, faz favor. Bom, obrigado, professor Antônio, né, pela sua colocação. Bom, eu vou tentar aqui, é um assunto muito complexo, né, muito longo, mas vamos tentar aqui resumir ao máximo possível. Bom, primeiro devo dizer ao senhor que eu sou, ao contrário, um grande entusiasta do direito internacional, né? Na verdade, eu sou professor de direito internacional e sou professor de direitos humanos. Então, eu sou um grande entusiasta do direito internacional. Essa semana mesmo, professor. Da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Pois é. Então, essa semana mesmo, professor, nós lançamos mais um livro alusivo aos 80 anos das Nações Unidas. Então, de fato, nós temos hoje muitos problemas no sistema das Nações Unidas, nós temos problemas no sistema internacional, mas, infelizmente, nós temos problemas na sociedade como um todo, né? Eu costumo dizer, o grande problema do direito internacional, pelo descumprimento das normas jurídicas internacionais, está relacionado exatamente ao alcance, à dimensão e os efeitos, naturalmente, que decorrem por uma violação de uma norma jurídica internacional. Mas eu vou dar fazer um comentário muito singelo aqui com o senhor de determinadas práticas, né, que são bastante recorrentes na nossa vida cotidiana e que, infelizmente, nós aqui no Rio de Janeiro, no Grande Rio, né, coloquemos assim, que Niterói, né, professor Najib, também é a mesma coisa, infelizmente, mas pegar, por exemplo, estacionamento em cima de calçado, ou, por exemplo, furar sinal por parte motociclista. Aqui no Rio de Janeiro não tem mais esse negócio de sinal para motociclista, né? E aí não é uma questão de ausência de norma. As normas existem. O que está acontecendo hoje, em relação ao descumprimento da norma, está relacionado, penso eu, infelizmente, a outros aspectos que envolvem exatamente a dimensão humana e que isso reflete também no sistema internacional. Então, esse problema que se apresenta hoje no direito internacional, de fato, ele existe. Mas a grande questão que se apresenta da forma com que foi posto há 80 anos atrás, quando se criou a ONU, né, a Carta de São Francisco, em 1945, era de que os mecanismos que estavam postos naquele dado momento, eles poderiam funcionar e que hoje eles já não repercutem mais. Porque nós temos muito essa questão do direito, né, e muito ancorada até numa concepção do direito penal, da norma jurídica enquanto preceito e sanção. Então, se você não tem o elemento sancionatório, punitivo, não tem o resultado. Mas, às vezes, também a simples presença do elemento positivo, punitivo, ele não funciona. Então, é o problema que acontece aqui no Rio de Janeiro, né? Infelizmente, nós temos problemas em vários campos, né? Mas vejam, por exemplo, a questão que envolve a segurança pública, por exemplo. Não é uma ausência da norma, não é uma falta de elemento sancionatório. Então, nós temos outros aspectos envolvidos aí. O direito internacional passa por aí também, né? E, principalmente, dentro da realidade hoje, que 10 países, em termos planetários, são detentores de armas de destruição atômica, né? Então, são 10 países. Portanto, aqueles mecanismos que foram utilizados em 1945, eles não estão mais aptos a repercutir no momento atual, né? E aí a grande questão é, como faria? Esse é o ponto. Por isso que é importante fomentar bastante a questão do diálogo, né? Da composição do conflito, que é também uma tendência natural que nós temos percebido
do próprio Poder Judiciário, que tem procurado também ter uma atuação mais voltada a isso, né, do que simplesmente vamos aplicar o elemento sancionatório. Então, nesse campo, né, é a primeira consideração, muito brevemente, que eu faço. Em relação à questão que envolve aos direitos humanos, nós temos aí normas que são produzidas pelos estados, é verdade, e que visam exatamente disciplinar determinados comportamentos que são observados ou não por parte do próprio Estado. Então, a grande contribuição que eu vejo do sistema internacional de proteção dos direitos humanos é que, para aqueles estados que não aderem a isso, como, por exemplo, como o senhor colocou, a situação dos Estados Unidos, né, que eles assinam os tratados, mas não ratificam, exatamente porque eles não querem se comprometer no cumprimento dessa obrigação do plano internacional, é de que existe a possibilidade de você buscar uma jurisdição fora dos limites do Estado Nacional. Então, isso repercute de uma forma bastante positiva, por exemplo, na Europa, né? Onde nós temos ali um sistema mais alargado, até pelo próprio número de estados, que, para fazerem parte desse sistema, precisam reconhecer também a jurisdição do Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Então, eu penso que é um processo, né? Se nós levarmos em consideração que aqui, por exemplo, na América Latina, é um processo ainda bem jovem, pegar, por exemplo, aquilo que aconteceu aqui no Brasil sobre questão que envolve direitos de cidadania, a gente ainda está engatinhando, né? O Zé Murilo de Carvalho ele apresenta isso no livro dele, né, sobre como se deu o processo de construção histórica da cidadania do Brasil, que os direitos eles não foram conquistados, eles foram outorgados, né? E isso reflete diretamente também num déficit de cidadania que nós temos aqui no Brasil e, de um modo geral, nos países da América Latina. Então, acho que a gente está no processo, professor Antônio. Agradeço muito aí a sua fala e o seu comentário. Presidente, posso só fazer duas observações rapidíssimas? Ou então saudá-lo em nome de todos e fechar o evento. Não, essa é matéria da sua competência privativa. Eu acabei de delegar para você. Tá certo? Mas a vinda do professor Sidney aqui, doutor Sidney, é uma esperança. É uma esperança que a escola, que é presidida por Vossa Excelência, se reforça. Se reforça porque nós podemos falar com pessoas que sabem o que nós estamos falando. E notem que ele se inclinou tanto para a diplomacia que eu fiz uma pergunta para sim ou não e ele passou entre as frestas da vida diplomática. Ele não disse que eu estaria errado ou não, mas disse em certa forma, de certa maneira, mas ele confirmou duas coisas importantes. Eu não falei qual era o país, ele disse. Eu disse que era uma grande nação, mas todo mundo tem tanta certeza, todo mundo sabe que é essa grande nação, que ele disse. Eu não disse. E segundo, eu quero deixar bem claro para o doutor, professor Sidney Guerra, o seguinte, que nós todos amamos o direito internacional e não pode ser diferente, porque numa das minhas especialidades, que é o direito marítimo, ninguém pode fazer nada sem o direito internacional. Não há como. As regras internacionais vigem aqui e mais. O Tribunal Marítimo, para quem não sabe, nasceu de um conflito em 1932, em que
uma embarcação negou cumprimento à ordem das nossas torres, das nossas autoridades, e foi abatida a tiros. E nós fomos condenados por um tribunal marítimo, coisa que não existia, que dali nasceu a ideia do Tribunal Marítimo. Então, professor, eu agradeço a sua intervenção e a sua forma de responder sem me deixar absolutamente desacoroçoado, né? Se alguém não, mas foi realmente eu, como desembargador, eu e doutor Najib, com a licença do doutor Vladimir, eu estou dizendo Vladimir porque eu não me esqueço da Ucrânia, sabe? Mas isso é outro problema. O fato é que nós estamos supidamente honrados, professor, com a sua vinda, com os seus esclarecimentos, com a sua abertura do debate. E, fazendo minhas as palavras do presidente, eu quero que o senhor volte aqui. Depois que o senhor refletir sobre o que o senhor disse, sobre o que nós dissemos, talvez seja interessante que o senhor venha nos brindar com as suas demais conclusões, que não será uma, mas serão mais de uma, serão muitas conclusões. Eu agradeço a sua vinda e, para o boa noite, só o presidente que pode fazê-lo. Presidente. Muito obrigado, professor Sidney. E o Vladimir, não esqueça de lembrar o seu compromisso que nós vamos fazer sobre os casos da Corte Interamericana. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigado, professores. Até a próxima. Muito obrigado pela oportunidade. Uma honra. Obrigado, professor. Boa noite.